Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Artigo 34. O cartão de identidade tem o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identificação pessoal, entre parênteses, registro geral, com as seguintes adaptações, segundo o modelo aprovado pela diretoria do Conselho Federal. Inciso 1º. O fundo é de cor branca e a impressão dos caracteres e armas da República de cor vermelha. Inciso 2º. O anverso contém os seguintes dados. Nesta sequência, Ordens dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional de Identidade de Advogado, entre parênteses, em destaque, número da inscrição, nome, filiação, naturalidade, data do nascimento e da data da expedição, e a assinatura do presidente, podendo ser acrescentados os dados de identificação de registro geral, de CPF, eleitoral e outros. Inciso 3º. O verso destina-se à fotografia, observações e assinatura do portador. Parágrafo 1º. No caso de inscrição suplementar, o cartão é específico, indicando-se número da inscrição suplementar, entre parênteses, em negrito ou sublinhado. Parágrafo 2º. Os conselhos federal e seccionais podem emitir cartão de identidade para os seus membros e para os membros das subseções, acrescentando, abaixo do termo identidade de advogado, sua qualificação de conselheiro ou dirigente da OAB e, no verso, o prazo de validade, coincidente com o mandato. Artigo 35. O cartão de identidade do estagiário tem o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identidade do advogado, com a indicação de identidade de estagiário, em destaque, e do prazo de validade, que não pode ultrapassar 3 anos nem ser prorrogado. Parágrafo único. O cartão de identidade do estagiário perde sua validade imediatamente após a prestação do compromisso como advogado. Artigo 36. O suporte material do cartão de identidade é resistente, devendo conter dispositivo para armazenamento de certificado digital. Capítulo 6. Das Sociedades de Advogados. Artigo 37. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 1º. As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos. Parágrafo 2º. As sociedades unipessoais e as pluripessoais de advocacia são reguladas em provimento do Conselho Federal. Artigo 38. O nome completo ou abreviado de, no mínimo, um advogado responsável pela sociedade consta obrigatoriamente da razão social, podendo permanecer o nome de sócio falecido, se, no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, essa possibilidade tiver sido prevista. Artigo 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da Sociedade de Advogados. Artigo 40. Os advogados sócios e os associados respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa, e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia,
sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. Artigo 41. As sociedades de advogados podem adotar qualquer forma de administração social, permitida a existência de sócios gerentes, com indicação dos poderes atribuídos. Artigo 42. Podem ser praticados pela sociedade de advogados, com o uso da razão social, os atos indispensáveis às suas finalidades, que não sejam privativos de advogado. Artigo 43. O registro da sociedade de advogados observa os requisitos e procedimentos previstos em provimento do Conselho Federal. Título 2. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1. Dos fins e da organização. Artigo 44. As finalidades da OAB, prevista no artigo 44 do Estatuto, são cumpridas pelos Conselhos Federal e Seccionais e pelas subseções, de modo integrado, observadas suas competências específicas. Artigo 45. A exclusividade da representação dos advogados pela OAB, prevista no artigo 44, inciso 2º do Estatuto, não afasta a competência própria dos sindicatos e associações sindicais de advogados, quanto à defesa dos direitos peculiares da relação de trabalho do profissional empregado. Artigo 46. Os novos conselhos seccionais serão criados mediante resolução do Conselho Federal. Artigo 47. O patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e da subseção é constituído de bens móveis e imóveis e outros bens e valores que tenham adquirido ou venha a adquirir. Artigo 48. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, competindo à diretoria do órgão decidir pela aquisição de qualquer bem e dispor sobre os bens móveis. Parágrafo único. A alienação ou oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria das delegações, no Conselho Federal, e da maioria dos membros efetivos, no Conselho Seccional. Artigo 49. Os cargos da diretoria do Conselho Seccional têm as mesmas denominações atribuídas aos da diretoria do Conselho Federal. Parágrafo único. Os cargos da diretoria da subseção e da Caixa de Assistência dos Advogados têm as seguintes denominações: presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro. Artigo 50. Ocorrendo vaga de cargo de diretoria do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, inclusive do presidente, em virtude de perda do mandato, entre parênteses, artigo 66 do Estatuto, morte ou renúncia, o substituto é eleito pelo Conselho a que se vincule, dentre os seus membros. Artigo 51. A elaboração das listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários é disciplinada em provimento do Conselho Federal. Artigo 52. A OAB participa dos concursos públicos, previstos na Constituição e nas leis, em todas as suas fases, por meio de representante do Conselho competente, designado pelo presidente, incumbindo-lhe apresentar relatório sucinto de suas atividades. Parágrafo único. Incumbe ao representante da OAB velar pela garantia da isonomia e da integridade do certame, retirando-se quando constatar irregularidades ou favorecimentos e comunicando os motivos ao Conselho. Artigo 53. Os conselheiros e dirigentes dos órgãos da OAB tomam posse firmando, juntamente com o presidente, o termo específico, após prestar o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Artigo 54. Compete à diretoria dos Conselhos Federal e Seccionais da subseção ou da Caixa de Assistência
declarar extinto o mandato, ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo 66 do Estatuto, encaminhando o ofício ao presidente do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. A diretoria, antes de declarar extinto o mandato, salvo no caso de morte ou renúncia, ouve o interessado no prazo de 15 dias, notificando-o mediante ofício com o aviso de recebimento. Parágrafo 2º. Havendo suplentes de conselheiros, a ordem de substituição é definida no regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Inexistindo suplentes, o Conselho Seccional elege na sessão seguinte a data do recebimento do ofício, o conselheiro federal, o diretor do Conselho Seccional, o conselheiro seccional, o diretor da subseção ou o diretor da Caixa de Assistência dos Advogados, onde se deu a vaga. Parágrafo 4º. Na subseção onde houver conselho, este escolhe o substituto. Capítulo 2. Da Receita. Artigo 55. Aos inscritos na OAB incumbe o pagamento das anuidades, contribuições, multas e preços de serviços fixados pelo Conselho Seccional. Parágrafo 1º. As anuidades, contribuições, multas e preços de serviços previstos no caput deste artigo serão fixados pelo Conselho Seccional, devendo seus valores ser comunicados ao Conselho Federal até o dia 30 de novembro do ano anterior, salvo em ano eleitoral, quando serão determinadas e comunicadas ao Conselho Federal até o dia 31 de janeiro do ano da posse, podendo ser estabelecidos pagamentos em cotas periódicas. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O edital a que se refere o caput do artigo 128 deste regulamento divulgará a possibilidade de parcelamento e o número máximo de parcelas. Artigo 56. As receitas brutas mensais das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, serão deduzidas 60% para a seguinte destinação. Inciso 1º. 10% para o Conselho Federal. Inciso 2º, 3% para o Fundo Cultural. Inciso 3º, 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, Regulamento em Provimento do Conselho Federal. Inciso 4º, 45% para as despesas administrativas e manutenção do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. Os repasses das receitas previstas neste artigo efetuam-se em instituição financeira, indicada pelo Conselho Federal em comum acordo com o Conselho Seccional, através de compartilhamento obrigatório, automático e imediato, com destinação em conta corrente específica deste, no Fundo Cultural, do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e da Caixa de Assistência dos Advogados, vedado recebimento na tesouraria do Conselho Seccional, exceto quanto às receitas de preços e serviços, e observados os termos do modelo aprovado pelo diretor-tesoureiro do Conselho Federal, sob pena de aplicação do artigo 54, inciso 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Parágrafo 2º. O Fundo Cultural será administrado pela Escola Superior de Advocacia, mediante deliberação da diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. O Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, será administrado por um conselho gestor designado pela diretoria do Conselho Federal. Parágrafo 4º. Os conselhos seccionais elaborarão seus orçamentos anuais considerando o limite disposto no inciso 4º para manutenção da sua estrutura administrativa e das subseções, utilizando a margem resultante para a suplementação orçamentária do exercício, caso se faça necessária. Parágrafo 5º. Qualquer transferência de bens ou recursos de um conselho seccional a outro depende de autorização do Conselho Federal.
Artigo 57. Cabe à Caixa de Assistência dos Advogados a metade da receita das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções obrigatórias, nos percentuais previstos no artigo 56 do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Poderão ser deduzidas despesas nas receitas destinadas à Caixa Assistência, desde que previamente pactuadas. Parágrafo 2º. A aplicação dos recursos da Caixa de Assistência deverá estar devidamente demonstradas nas prestações de contas periódicas do Conselho Seccional, obedecido o disposto no parágrafo 5º do artigo 60 do Regulamento Geral. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional, na primeira sessão ordinária do ano, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e das subseções referentes ao exercício anterior, na forma de seu regimento interno. Parágrafo 1º. O Conselho Seccional elege, dentre seus membros, uma comissão de orçamento e contas para fiscalizar a aplicação da receita e opinar previamente sobre a proposta de orçamento anual e as contas. Parágrafo 2º. O Conselho Seccional pode utilizar os serviços de auditoria independente para auxiliar a Comissão de Orçamento e Contas. Parágrafo 3º. O exercício financeiro dos Conselhos Federal e Seccionais encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 59. Deixando o cargo, por qualquer motivo, no curso do mandato, os presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência e da subseção apresentam, de forma sucinta, relatório e contas ao seu sucessor. Artigo 60. Os conselhos seccionais aprovarão seus orçamentos anuais para o exercício seguinte, até o mês de outubro, e o Conselho Federal até a última sessão do ano, permitida a alteração dos mesmos no curso do exercício, mediante justificada necessidade, devidamente aprovada pelos respectivos colegiados. Parágrafo 1º. O orçamento do Conselho Seccional, incluindo as subseções, estima a receita, fixa a despesa e prevê as deduções destinadas ao Conselho Federal, ao Fundo Cultural, ao Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e à Caixa de Assistência, e deverá ser encaminhado, mediante cópia, até o dia 10 do mês subsequente, ao Conselho Federal, podendo o seu diretor-tesoureiro, após análise prévia, devolvê-lo à seccional, para os devidos ajustes. Parágrafo 2º. Aprovado o orçamento e, igualmente, as eventuais suplementações orçamentárias, encaminha-se a cópia ao Conselho Federal, até o dia 10 do mês subsequente, para os fins regulamentares. Parágrafo 3º. O Conselho Seccional recém-empossado deverá promover, se necessário, preferencialmente nos 2 primeiros meses de gestão, a reformulação do orçamento anual, encaminhando cópia do instrumento respectivo ao Conselho Federal, até o dia 10 do mês de março do ano em curso. Parágrafo 4º. A Caixa de Assistência dos Advogados aprovará seu orçamento para o exercício seguinte, até a última sessão do ano. Parágrafo 5º. O Conselho Seccional fixa o modelo e os requisitos formais e materiais para o orçamento, o relatório e as contas da Caixa de Assistência e das subseções. Artigo 61. O relatório, o balanço e as contas dos Conselhos Seccionais e da Diretoria do Conselho Federal, na forma prevista em provimento, são julgados pela Terceira Câmara do Conselho Federal, com recurso para o órgão especial. Parágrafo 1º. Cabe à Terceira Câmara fixar os modelos dos orçamentos, balanços e contas da Diretoria do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais. Parágrafo 2º.
A terceira Câmara pode determinar a realização de auditoria independente nas contas do Conselho Seccional, com ônus para este, sempre que constatar a existência de graves irregularidades. Parágrafo 3º. O relatório, o balanço e as contas dos conselhos seccionais do ano anterior serão remetidos à terceira Câmara até o final do quarto mês do ano seguinte. Parágrafo 4º. O relatório, o balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal são apreciados pela terceira Câmara a partir da primeira sessão ordinária do ano seguinte ao do exercício. Parágrafo 5º. Os conselhos seccionais só podem pleitear recursos materiais e financeiros ao Conselho Federal se comprovadas as seguintes condições. Alínea A. Remessa de cópia do orçamento e das eventuais suplementações orçamentárias, no prazo estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 60. Alínea B. Prestação de contas aprovadas na forma regulamentar e. Alínea C. Repasse atualizado da receita devida ao Conselho Federal, suspendendo-se o pedido, em caso de controvérsia, até decisão definitiva sobre a liquidez dos valores correspondentes. Capítulo 3. Do Conselho Federal. Seção 1. Da estrutura e do funcionamento. Artigo 62. O Conselho Federal, órgão supremo da OAB, com sede na capital da República, compõe-se de um presidente, dos conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa e de seus ex-presidentes. Parágrafo 1º. Os ex-presidentes têm direito à voz nas sessões do Conselho, sendo assegurado o direito de voto aos que exerceram mandato até 5 de julho de 1994, ou em seu exercício se encontravam naquela data. Parágrafo 2º. O presidente, nas suas relações externas, apresenta-se como presidente nacional da OAB. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Seccional tem lugar reservado junto à delegação respectiva e direito à voz em todas as sessões do Conselho e de suas câmaras. Artigo 63. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e os agraciados com a medalha Rui Barbosa podem participar das sessões do Conselho Pleno, com direito à voz. Artigo 64. O Conselho Federal atua mediante os seguintes órgãos. Inciso 1º. Conselho Pleno. Inciso 2º. Órgão especial do Conselho Pleno. Inciso 3º. Primeira, segunda e terceira câmaras. Inciso 4º. Diretoria. Inciso 5º. Presidente. Parágrafo único. Para o desempenho de suas atividades, o Conselho conta também com comissões permanentes, definidas em provimento, e com comissões temporárias, todas designadas pelo presidente, integradas ou não por conselheiros federais, submetidas a um regimento interno único, aprovada pela diretoria do Conselho Federal, que o levará ao conhecimento do Conselho Pleno. Chegamos ao final de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.